Saiba como o Vasco pode ganhar muito dinheiro nas próximas semanas. Diretoria do Vasco perde briga na justiça. Vasco pode ter reforço inesperado contra o Goiás. Contra o Fluminense, Ramon mexerá no meio-campo do Vasco. Seja bem-vindo ao canal do Olivasco, que traz as últimas notícias do Vasco para você, torcedor. De maneira bem dinâmica e direta, eu vou te passar as informações do Vasco, as novidades do Vasco e toda a repercussão que elas geram. Vamos nessa! A diretoria do Vasco bateu o pé, afirmando que o goleiro Jordi não tinha razão ao sair do clube sem custos. Porém, a Justiça do Trabalho estava do lado do jogador, que não só conseguiu sua rescisão, mas também acionou o Cruz Maltino na Justiça. Olha que novidade. Jordi, agora fechado com Paços de Ferreira de Portugal, continua em negociações com o Vasco, porém de maneira bem diferente. Assumindo a derrota jurídica, a diretoria agora apela à procuração do jogador para que haja um acordo de rescisão amigável. Um dos fatores importantes para a luta do Vasco no topo da tabela ser realidade é a saúde financeira do clube. É notório que o Vasco precisa fazer uma venda milionária, com uma grana forte entrando nos cofres de São Januário para garantir um ano tranquilo fora e dentro de campo. A novidade, porém, é que esse dinheiro pode vir de maneira que o Vasco não perca nenhuma peça do time. Isso porque duas joias formadas no Vasco estão para serem transferidas no mercado europeu, trazendo aí um grande benefício para o clube através do mecanismo de solidariedade da FIFA. Um deles é Felipe Coutinho, você deve saber, que não permanecerá no Bayern e que também não deve ficar no Barcelona, que é o dono do seu passe. Passe esse que custa 370 milhões de reais. Sendo transferido nesse valor, o Vasco passa a receber uma quantia de aproximadamente 18 milhões e meio de reais. O outro cria da nossa base que está para mudar de casa é Alan, meio-campista atualmente no Napoli. O atleta, que perdeu a vaga de titular no clube italiano, está sendo sondado pelo Everton através do treinador Ancelotti, que já comandou o vascaíno anteriormente. Sua transação deve ocorrer por cerca de 254 milhões de reais, gerando a receita de 12,7 milhões de reais para o Vasco da Gama. Essas duas transações salvam o ano do Vasco com um valor total de 31,2 milhões de reais. Seria aí quase a venda de 2 marrones. Tá curtindo as notícias do Vasco? Então peço para você aí um segundinho para deixar um like, que ajuda muito a esse vídeo chegar a mais vascaínos. Mas fica ligado que ainda tem mais notícias do Vasco hoje. Após o empate com o Grêmio, Ramon segue se dedicando a montar um time competitivo para o Vasco durante essa temporada com seu ramonismo. Para isso, obviamente, ele precisará do máximo de seu elenco disponível. O técnico do Vascão pode ter uma boa surpresa nessa quarta-feira, já para a partida contra o Goiás pela Copa do Brasil, onde o Vasco tem que reverter o placar contra de 1-0, que a gente perdeu em São Januário. A volta de Iago Pikachu, titular absoluto da posição na lateral direita, era guardada mais para frente, considerando a regeneração completa de sua lesão e o recondicionamento físico. Porém, ele já está à disposição e mesmo sem estar 100%, já vira uma boa opção para o treinador Cruz Maltino. E aí, você já viria de Pikachu logo de titular ou já entraria no segundo tempo com você mesmo sem ele estar 100%? Comenta aí. Ramon já demonstrou que não tem medo de modificar seu time, isso mesmo. Com diversas nuances durante os jogos, Ramon escalou o Vasco de maneiras bem diferentes e muitas vezes com muita criatividade. Contra o Fluminense, Ramon Menezes não poderá contar com o Andrei Pirlo, que vinha comandando o meio-campo do Vasco na transição entre defesa e ataque. Isso porque ele tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso da próxima rodada do Brasileirão, que é justamente contra o Fluminense. E agora, como o Vasco deve jogar contra o nosso freguês tricolor? O Vasco hoje já começa a pensar no duelo contra o Goiás e aqui você fica por dentro de todas as notícias do Vasco da Gama. Deixe seu comentário para a gente trocar ideia sobre as notícias do Vascão e não deixe de se inscrever, porque com certeza virão mais vídeos interessantes para você, amante fiel do Vascão da Gama. Até o próximo vídeo, valeu!